Olha só que bizarro, em uma entrevista ao Flow Podcast em março deste ano, o então ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração que, na época, soou como um desabafo, mas que agora, com sua recente prisão, ganha um contorno assustador. Ele disse, com todas as letras, que tinha certeza de que seria envenenado se fosse para a cadeia. Com a ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, essa fala deixa de ser uma hipótese e se torna o centro de uma preocupação nacional sobre a segurança do ex-presidente. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que antes era uma prisão domiciliar e que agora foi convertida em uma prisão em regime fechado, é um dos eventos mais graves da história da nossa República. E no meio de toda a discussão jurídica, de toda a revolta política, uma fala antiga dele, de meses atrás, volta com uma força assustadora, quase como uma profecia, e é sobre isso que a gente precisa conversar. Em março deste ano, o ex-presidente sentou para uma longa conversa com Igor no Flow Podcast. E em um determinado momento, em um tom que misturava desabafo com uma certeza fria, ele disse o seguinte: se me prenderem, vou me matar? Não. Eu não tenho a menor dúvida que vou ser envenenado, menor dúvida. Na época, para muitos, aquilo soou como um exagero, como uma retórica, uma forma de se vitimizar. Mas agora, com ele efetivamente atrás das grades, por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, essa declaração ganha um peso completamente diferente. Ela deixa de ser uma figura de linguagem e se torna uma preocupação real, uma possibilidade que agora assombra milhões de brasileiros. E por que ele teria essa certeza? A gente precisa entender a lógica por trás do raciocínio dele, que ele mesmo explicou na entrevista. Ele disse que, para o sistema, para os seus inimigos, ele preso dá dor de cabeça. Ele se torna um preso político, um símbolo de resistência, um mártir vivo. Cada dia dele na prisão é um lembrete da injustiça. É combustível para a oposição. Mas, e ele morto? Ele morto, nas palavras dele, seria a eliminação do problema. Um homem morto não fala, não lidera, não inspira. A morte dele seria, para o sistema, a solução final. E quando a gente olha para a história, a gente sabe que essa não é uma preocupação infundada. A gente já viu o que aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog. A gente já viu o que aconteceu com o prefeito Celso Daniel. A gente sabe que nos porões do poder, quando os interesses são grandes demais, a vida humana às vezes se torna apenas um detalhe. A prisão do ex-presidente, que já era um absurdo na sua forma domiciliar, agora se torna ainda mais grave. E a justificativa que o ministro Moraes teria usado para mandar ele para um presídio comum é, ao que tudo indica, tão frágil quanto as acusações que o levaram à condenação. A alegação seria a de que o Bolsonaro estaria planejando fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Onde estão as provas disso? Qual é o fundamento para uma acusação tão grave que justifica tirar um homem de 70 anos, com um histórico de saúde extremamente delicado, de sua casa e jogá-lo em uma cela? O que me parece é que essa justificativa foi apenas o pretexto que eles precisavam para dar o passo final, para realizar o sonho que eles acalentavam há tanto tempo, de ver a foto de Jair Bolsonaro como um presidiário comum. É humilhação como política de Estado, é a tentativa de quebrar não apenas o corpo, mas o espírito do seu maior adversário. E é nesse contexto que a profecia do envenenamento se torna tão aterrorizante. Porque agora ele não está mais sob a proteção de sua casa, cercado por sua família. Ele está sob a custódia total do Estado. Um Estado que, hoje, é controlado por seus maiores inimigos políticos. A segurança dele, a comida dele, a saúde dele, tudo agora está nas mãos das mesmas pessoas que o perseguiram de forma implacável nos últimos anos. E se acontecer alguma coisa com ele lá dentro, o que eles vão dizer? Que foi um mal súbito? Que ele já tinha saúde frágil? A discussão pronta. É por isso que a fala dele no Flow Podcast é tão importante. Porque ela é um aviso. É ele dizendo para o Brasil e para o mundo, se algo acontecer comigo na prisão, não foi um acidente. É ele colocando uma camada de proteção, a única que lhe resta, que é a da exposição pública sobre a sua própria vida. E a gente precisa lembrar que a vida dele já foi alvo de uma tentativa de eliminação. A facada de 2018 não foi um acidente. Foi uma tentativa de assassinato. E ele mesmo, na entrevista, descreve o milagre que foi a sua sobrevivência. Os médicos disseram que, de cada 100 casos como o dele, apenas um sobrevive. Ele sobreviveu. E essa sobrevivência para ele, e para muitos de nós, tem um propósito. Um propósito que, ao que parece, continua a incomodar muita gente. A gente vê na mesma entrevista ele mostrando as cicatrizes, falando das múltiplas cirurgias, da bolsa de colostomia, das dores, das sequelas que ele carrega até hoje. É o retrato de um homem que foi quebrado fisicamente, mas que se recusa a ser quebrado moralmente. E é essa resiliência, essa força, que tanto apavora os seus adversários. Eles acharam que, ao torná-lo inelegível, o eliminariam politicamente. Não funcionou. Ele continua a ser a maior força da direita, o maior eleitor do país. Eles acharam que, ao condenar Lu
e prendê-lo em casa o silenciariam. Não funcionou. A sua imagem, a sua influência só cresceram, e agora, ao jogá-lo em uma prisão comum, eles acham que vão finalmente destruí-lo. Mas eles podem estar, mais uma vez, cometendo um erro de cálculo monumental. Porque a imagem de um homem doente, de um idoso, de um ex-presidente da República, sendo jogado em uma cela por seus inimigos políticos, não é uma imagem de força do sistema. É uma imagem de tirania. E essa imagem ecoa não apenas no Brasil, mas no mundo. A gente já está vendo a reação fortíssima que veio dos Estados Unidos, com deputados, senadores e a própria equipe do Trump, prometendo uma resposta dura. A prisão de Bolsonaro não é o fim da crise. É a escalada da crise a um nível que a gente ainda não consegue prever. O que a gente precisa fazer, como cidadãos que prezam pela justiça e pela vida, é ecoar o alerta do ex-presidente. A gente precisa deixar muito claro para o mundo inteiro que a responsabilidade pela vida e pela integridade física de Jair Bolsonaro, a partir de agora, tem nome e sobrenome. É do ministro Alexandre de Moraes, é do presidente Lula, é do Estado brasileiro. Qualquer coisa que aconteça com ele na prisão não será um acidente. Será, aos olhos de milhões de pessoas, a consumação de um plano. A gente precisa lutar com todas as nossas forças pela sua liberdade, sim. Mas, antes de tudo, a gente precisa lutar pela sua vida. A gente precisa transformar a profecia dele não em uma realidade, mas em um escudo. Um escudo de atenção, de vigilância, que o proteja da maldade daqueles que, ao que parece, não se contentam em apenas prendê-lo. Eles o querem, como ele mesmo disse, eliminado. E a gente não vai permitir isso. Essa história toda é um alerta máximo dos momentos mais sombrios da nossa história. A vida do maior líder da oposição está, literalmente, em risco. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também está preocupado com a segurança do ex-presidente Bolsonaro na prisão? O que você acha que a gente, como sociedade, pode fazer para protegê-lo? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos nos unir em oração e em ação por ele. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está acontecendo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O mundo inteiro precisa